o nosso próximo palestrante. Nathaniel Coloc, Nat Coloc, é o cofundador e CEO da Rework. Ele é um expert em estratégias de carreira e recrutamento por valores. Colaborador frequente da Harvard Business Review, Entrepreneur e Incorporations. Por favor, bem-vindo, Nathaniel. Welcome. Obrigado. Tudo bem. Bem, vocês verão que o meu português é pior do que o do Arthur, então eu não vou nem falar mais do que isso. Um minutinho só. Muito bem. Obrigado por receberem. É uma honra estar aqui. Palestras super interessantes. Vocês ouviram Arthur falar. Nós trabalhamos nos Estados Unidos. Aliás, eu quero ter certeza que... Tá. Então, como vocês ouviram Arthur dizer, no que diz respeito ao trabalho e como as pessoas se sentem em seus trabalhos e com suas carreiras, estamos vivenciando uma crise, com certeza, na América do Norte e em outros lugares no mundo. Eu moro em Nova York, trabalho em Nova York com o Arthur. Uma crise de como as pessoas se sentem sobre o que fazem. Então, ele falou que mais de 70% de americanos não se sentem engajados, envolvidos em seu trabalho. Ele não disse que 28%, quase 30% se sentem tão desligados que eles sabotam ativamente suas equipes, ou seja, estão literalmente, intencionalmente, atrapalhando o progresso das suas empresas. Então, vemos isso acontecendo em muitos lugares. Por um lado, há pessoas que trabalham há 10, 20 anos que já em suas carreiras e, de repente, se perguntando por que eu estou aqui, por que eu faço o que eu estou fazendo, eu nem gosto disso que eu estou fazendo, como é que eu cheguei a esse ponto? Estou fazendo o que achava que eu deveria fazer, conseguir ser promovido, aumentando o salário. Por outro lado, há pessoas mais jovens, a geração do milênio, que estão apenas iniciando suas carreiras e que se sentem muito confusas, perdidas. Ninguém está orientando-os como abordar o trabalho. Ou seja, não há onde se ir para aprender sobre como fazer isso. Então, eu acho que a crise que temos com relação ao trabalho é que a cultura profissional da sociedade ocidental, talvez da economia ocidental, não ensina, não prepara as pessoas quando saem da universidade, por exemplo, não prepara as pessoas como cultivar um significado em seus trabalhos. E vimos várias razões, o Arthur falou sobre algumas razões, eu vou falar mais sobre isso. Então, eu vou falar sobre a minha interação com isso. Eu me formei da universidade em 2008. E as coisas que realmente me importavam na época eram questões ambientais, então mudança climática, enfim, muitas coisas. Esse é um exemplo. E eu me formei e eu estava determinado, resolvido, motivado em encontrar um trabalho e talvez até ter uma carreira nesse campo. E foi muito difícil entender e saber como ser pago e receber um salário fazendo aquilo que eu queria. Que eu trabalhei em 11 empresas diferentes somente no primeiro ano depois que eu me formei. Então, eu fazia um projeto aqui, um projeto ali, mudando de empresa, e eu
me sentia bem, porque parecia que eu estava realmente tentando fazer o que era importante para mim, mas era assustador também. Eu estava sempre muito ansioso, porque eu não estava fazendo o que eu deveria fazer, entre aspas, do ponto de vista da sociedade, como trabalhando com consultoria ou em um banco, enfim. Então, eu passei por isso. E quanto mais eu conversava com pessoas da minha idade, ou mais velhas até, e aquela sensação de como que eu cheguei aqui, eu não quero estar fazendo isso, deve haver outro lugar que eu possa estar trabalhando. Então, eu vi a oportunidade de poder reimaginar o trabalho. Então, a minha empresa se chama Retrabalho, Rework. Eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fazemos, só para contextualizar o nosso trabalho. Então, no seu centro, no seu núcleo, o Rework é uma empresa de recrutamento. Ajudamos empresas que estão fazendo progresso ambiental, social. Ajudamos essas empresas a contratarem as melhores pessoas e contratarem pessoas que realmente se importam com o que fazem, querem vivenciar aquilo. Então, agora estamos trabalhando com mais de 100 empresas nos Estados Unidos, já existimos há uns 2 anos, e a maneira que recrutamos é que temos profissionais que fazem parte ou se juntam ao nosso grupo de talento. Então, essas pessoas nos dizem o que gostam de fazer, onde moram, dizem em que são bons. Então, mais de 1.000 pessoas do nosso pool de talentos. E nós, como empresa, estamos entre profissionais jovens e alguns um pouco mais velhos e gerentes, recrutadores que contratam. Então, já falamos de centenas de gerentes de RH sobre o que é importante para eles, suas incertezas, o que os animam e os excitam, enfim. E tivemos entrevistas com dezenas de especialistas sobre como contratar pessoas. Nós fizemos meses de pesquisa. Então, nós criamos uma teoria sobre a estratégia, sobre como ter uma carreira que lhe recompensa. E muito tem a ver com o trabalho do Arthur. Mas queremos perguntar o que você pensa hoje, de modo que quando você tiver 40 ou 50 anos de idade, você terá tudo o que você queria ter na sua carreira. E a partir daí, criamos, então, essa empresa. Com isso, então, eu vou falar sobre algumas coisas que nós pensamos e o que é importante para nós. Então, em todas essas conversas que tivemos, a primeira pergunta que fizemos é: o que é uma carreira significativa? Sabemos o que é uma pessoa não se sentir inspirada, ou seja, não querem ir trabalhar, estão entediados, ficam contando as horas para chegar o fim de semana ou chegar à noite para ir para uma festa, não temem a segunda-feira de manhã. Então, o que é uma carreira significativa? E vimos que, em muitos casos, a narrativa cultural é ter digamos, uma linha de melhorias, principalmente ganhar mais dinheiro. Mas as pessoas que se sentiam muito realizadas em suas carreiras não seguiam essa reta. Muitas seguiam caminhos tortuosos e, de repente, mudava de empresa simplesmente baseado naquilo que estavam com vontade de fazer naquele momento. Ou seja, não havia um caminho reto. Então, a primeira coisa que percebemos foi que a história que nos contam sobre o sucesso é, por si só, um problema. O sucesso não é linear. Então, parece um caminho sinuoso, tortuoso, e não uma reta. E demos um passo além disso. A paisagem da sua carreira, precisamos de uma metáfora. Não é uma reta, não é uma linha reta. E eu tenho uma imagem
Isso daqui é como imaginamos. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar isso aqui. É uma formação geológica no Reino Unido, imagina só. E é uma imagem que nos lembra como nós sentimos e achamos sobre essa carreira. São essas pedras, cada pedra é um trabalho diferente, ou um estágio diferente, ou um projeto diferente, ou uma empresa que você possa criar, uma startup. E a sua carreira, você está cercado por esse campo e você pode ir em qualquer direção. E isso pode significar setores diferentes, talvez educação, ou saúde, finanças, enfim. E dependendo do que você quer fazer, você pode estar em pé em uma pedra, em cima de uma pedra durante muito tempo, você pode escolher andar sobre várias, principalmente os mais jovens, temos percebido que a geração mais jovem é bastante móvel, muda muito de lugar. Então, os nossos dados estatísticos dizem que de 5 jovens, 4 só querem ficar até 18 meses em um emprego e depois mudam. Então, uma coisa que eu gosto dessa imagem é que há muitas pedras, haverá muitas oportunidades de carreira. O formando médio, no ano passado, tinha 14 empregos, ao passo que seus avós teriam, numa vida, 2 carreiras, 2 empregos, aliás. Outra coisa que essa imagem nos diz é que não há um caminho certo ou errado. Há vários caminhos e direções. Aqui uma imagem diferente do mesmo lugar. Algumas pedras estão mais altas do que outras. E no nosso mundo, a altura dessa pedra indica o seu sucesso. Então, há certos lugares no seu campo, se você conseguir chegar lá, alcançar aquele ponto, certas tarefas, certos setores, você vai se sentir mais realizado. Então, a pergunta é, como sabemos, como podemos navegar, como saber medir a altura dessas pedras antes? Porque depois que você assume o emprego, você está lá pelo menos algum tempo. E outra coisa que eu gosto dessas imagens é que há uma certa neblina ali, vocês estão vendo, na periferia, porque, na verdade, principalmente quando você é mais jovem, quando vocês estão se formando ou no início de suas carreiras, a gente sente que tem uma certa neblina em volta da carreira. É difícil perceber os passos, né, que estão diante de nós. Então, eu gosto dessa imagem por causa disso. E quando falamos com relação à minha história, eu me senti muito ansioso e inseguro quando eu me formei. Muitas pessoas vivenciam essas pedras e suas carreiras como a luz aqui está muito alta, aqui muito claro aqui, então não dá para ver. Mas essas pedras são escuras, escorregadias, enfim, para transmitir aquela ideia da incerteza, o que vai acontecer, como evitar nos sentirmos assim, porque isso não é divertido, não é legal ir assim. Então, como o desemprego, ou temer ser demitido, ou ter que pedir, né, demissão e não vão se sentir bem com isso. Então, essa é mais ou menos a imagem. Então, supondo que você se importa com isso, a pergunta é: qual é o seu objetivo? O que você está buscando, então, no seu campo de pedras? Fizemos várias pesquisas e há 3 coisas, basicamente, que realmente ajudam as pessoas a se sentirem realizadas em seus empregos. Se você conseguir encontrar essas coisas no seu campo de pedras, isso ajudará você. Primeira coisa é o legado. Um sentido de legado. O que é o legado? O que queremos dizer com legado? É a ideia de que o mundo é diferente depois que você faz o seu trabalho. O mundo é diferente de maneira concreta, específica e que tenha significado para você. Então, por exemplo, se você é um professor, o seu legado todo ano é que 100 alunos vão aprender matemática e vão poder prosseguir. Ou se você está num
uma empresa iniciante e o seu legado durante aqueles 2 anos que você trabalhou lá, você ajudou a 500 empreendedores criarem os seus negócios e ajudar pessoas a terem empregos, enfim, ou talvez você fez um projeto de pesquisa que acabou recebendo, sei lá, financiar 5 plantas de energia solar. Então, pode estar relacionado a um projeto, a um trabalho de 2 anos, enfim, o sentido de legado vai além disso. E tem a ver com uma finalidade, um propósito. Por que eu uso o legado? Eu concordo que o propósito é crítico. Nós usamos legado porque descobrimos, quando tentamos falar com as pessoas sobre propósito ou finalidade, é difícil você botar o dedo e identificar exatamente, mas o legado, você pode falar sobre os resultados, né? Como é que você ajudou, quem você ajudou, como é que você tornou o mundo um lugar melhor. Então, eu posso perguntar, pedir que vocês pensem um minutinho, o que vocês acham, o que vocês gostariam de deixar como legado? Segunda coisa é esse sentido de domínio. E o que eu quero dizer com domínio? É você ficar cada vez melhor naquilo que você quer melhorar. Então, competências, forças, quase como parte da sua identidade. Um exemplo disso é uma pessoa que é tão boa em vendas, adora trabalhar com vendas, adora conhecer gente nova e bolar maneiras de ajudar aquela pessoa. Olha, vendas funciona assim, ou seja, ser muito bom numa coisa e ganhar muito dinheiro, se você não curte aquilo, não ajuda muito. Então, engenheiros de software, por exemplo, desenvolvedores de software, estão em grande demanda. Você pode ganhar muito dinheiro com isso, mas eu conheço muitos que nem gostam de ficar sentados na frente de um computador o dia inteiro. São excelentes desenvolvedores de software, mas eles querem conversar com pessoas e não importa se eles estão ganhando $200 mil por ano, enfim. Quando as pessoas falam sobre desenvolvimento profissional e as escolhas que fazemos à medida que nós ficamos mais velhos, você tem a capacidade de investir tempo e dinheiro em si mesmo. Em diferentes momentos, você deveria escolher coisas que são relevantes. Isso é o que queremos dizer com esse domínio. O que você domina em termos de competência? Então, talvez tenha alguma coisa que você gostaria de dominar esse ano, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos. E o último é liberdade. Liberdade é muito importante. O que eu quero dizer com liberdade? Será que você pode viver a vida que você quer viver? Você é pago o suficiente para você ter o seu estilo de vida, o estilo de vida que você quer? Você pode escolher onde quer trabalhar, você pode trabalhar de casa, às vezes, ou o tempo todo. Você pode trabalhar de maneira remota, você tem muitas férias, você recebe durante as férias, enfim. Incluir aqui a liberdade não é apenas a liberdade física de você poder trabalhar em outro país ou em outro canto, mas também a liberdade em projetos. Então, quando você está num trabalho, num emprego, você pode escolher os projetos nos quais você vai trabalhar, ou alguém lhe entrega, você pode escolher. Tem uma empresa chamada Valve, uma empresa de Seattle que fazem videogames e são famosos porque todos os seus empregados podem escolher tudo sobre seus projetos. Depois que te contratam, você entra no prédio e você bola alguma coisa na qual você quer trabalhar e você trabalha ali. Então, um exemplo de autonomia no trabalho. Então, a questão aqui é quais são as coisas que realmente são importantes para você em termos de liberdade, tipo de liberdade você precisa. É uma relação entre legado, domínio e a liberdade. Se pensarmos sobre o legado que você quer deixar,
que você quer ter, você pode imaginar as coisas que você precisa dominar, ou as competências, habilidades para poder deixar esse legado, e você pode negociar isso com a liberdade. Quanto melhor você se torna em alguma coisa, maior é a sua liberdade para poder fazer aquele trabalho. Uma pergunta que sempre nos fazem, é muito claro do ponto de vista profissional, por que isso é interessante? Bom, seria ótimo ter essas coisas e, enfim, por que as empresas vão se importar com isso? Bom, precisam, porque ano após ano eles fazem esses estudos globais, principalmente para empresas grandes, as empresas que têm dificuldades em contratar pessoas. Mais de 50%, 52%, as empresas relatam que têm dificuldade em contratar para funções críticas. Então, fica claro de imediato que as empresas, que a contratação não é uma atividade fácil. E quando ela está relacionada com a dinâmica das carreiras das pessoas que talvez vão trabalhar por você, entender isso, como isso funciona para os funcionários também é muito importante. Algumas estatísticas aqui, há muitas razões de por que ter pessoas engajadas no seu trabalho é benéfico para a sua empresa, mas aqui eu tenho algumas. Então, são 50% mais produtivos, também vão ter pessoas engajadas, vai levar a índices mais altos de retenção e levam a mais lucro. As empresas ganham mais por empregado na empresa. Então, nós olhamos essas três coisas e a pergunta que surge é o que as empresas podem fazer a respeito disso? O que fazer com essas informações? Muitos estão tentando, o que é uma boa notícia. Em primeiro lugar, é investir. Investir num propósito, como empresa. Poderia ser missão, visão, valores, mas ter alguma coisa que realmente inspire as suas equipes. Ou seja, não ter apenas umas palavras coladas na parede, como a demonstração de missão, declaração de missão, declaração de valores, etc., mas sim o que é que nós estamos fazendo aqui. Por que é que nós vendemos aquilo que vendemos? Não há nenhuma resposta errada para a questão do propósito, mas quando nós conseguimos compartilhá-la com as pessoas que solicitam o que elas significam, vale como motivador, como progresso cultural, ambiental, motivacional, etc. Ou seja, há alguns problemas nas coisas no mundo inteiro e você pode vincular o seu propósito a coisas maiores que, de fato, ajudam no recrutamento de talento de ponta. Segunda coisa é o desenvolvimento dos funcionários, dos colaboradores. Investir em pessoas. Na medida em que as pessoas começam a entender que a carreira é um campo de pedras que mostram o caminho, nós talvez não permaneçamos na empresa mais de um ano. Provavelmente não. Mas é um instinto para as pessoas em não investir investir nas pessoas. Se você vai cair fora dentro de 2 anos, por que eu vou investir em você? Se você vai sair em 1 ano, vou investir por quê? E isso está capitalizando o problema. E gastar dinheiro, fazer com que as pessoas aumentem a sua experiência profissional e ter uma mentoria melhor, coaching melhor, para indicar para eles o que é que eles realmente querem fazer, pode ser extremamente útil, especialmente para os jovens profissionais. Mentores são especialmente valiosos quando tem pessoas de mais idade que podem te ajudar em mostrar como não fazer os mesmos erros que eles já cometeram. Isso pode ajudar muito. E o desenvolvimento de relações de mentoria é essencial. Como a empresa, se você ajuda a desenvolver essas relações, isso vai fazer da retenção um processo muito mais fácil. Isso é uma questão
crítica. E, finalmente, fazer com que eles mereçam a sua liberdade, ou seja, dar às pessoas férias remuneradas. Eles vão achar que estão fazendo menos trabalho, trabalhar em casa, mas há estudos, e tem uma empresa chamada LRN nos Estados Unidos que fez um estudo global e descobriram que as empresas que instituíram políticas de liberdade, tanto a liberdade física quanto a autonomia, no sentido de liberdade de condução de projetos, têm de 20% a 30% maior probabilidade de serem líderes em seus respectivos segmentos de mercado do que as outras que não fizeram isso. Ou seja, é uma margem enorme, uma margem probabilística enorme. Eu nem acreditei que fosse tanto assim, mas há uma tonelada de evidências de que as pessoas realmente respondem à permissão de explorarem, porque ninguém gosta de ficar encaixotado em determinados lugares sem fazer nada de novidade. Então, faça com que os colaboradores comecem pequeno, mas dê a eles liberdade para crescer. Tem a ver com a exploração também, porque, voltando àquela questão do propósito, conforme o Arthur falou, não é nada de monolítico, não é uma questão de se ter apenas um propósito em vida. Você pode querer ter diferentes legados no tempo. Para saber aquilo que você quer, é preciso saber explorar. Ou seja, você tem um emprego, tem um trabalho que nunca te permite um tempo livre, nem fazer outras coisas. Parece que te segura, não te impede de aprender as coisas seguintes que podem te ajudar. Isso é problema, é importante navegar nesse campo de pedras que contém o caminho. A pergunta, então, será: qual é a melhor abordagem? Como profissional, sabendo que algumas empresas vão oferecer essas coisas, espera-se cada vez mais. Isso aí no caminho das pedras, você ainda precisa entender como é que, de fato, você poderá realizar e atingir as coisas que você procura. E a nossa resposta é que tratar as coisas como cientista, como um experimento, significa algumas coisas muito importantes, mas o mais notável é que, quando alguém quer entender, quer conhecer o mundo científico, nós levamos a sério. Nós desenvolvemos uma estratégia, nós não vamos adivinhar e esperar que dê certo. É isso que eu quero dizer. O grande experimento, você quer formular hipóteses a respeito do seu legado, do que você comanda e o que é que você espera nessas diferentes células de expectativas e, em seguida, testá-las. Você vai testar as coisas em primeira mão. Faça pequenos projetos, experimente diferentes empresas. Não é intuitivo, mas funciona muito bem. Tente um projeto pequeno aqui, faça muitas perguntas. Pergunte sobre qual é a cultura da empresa, de outras empresas e a razão, porque muitas pessoas aí nos seus 40 anos, etc., parecem estar alinhadas, não estão. É por causa do longo ciclo de aprendizagem e de ajuste que essas pessoas exigem. Quando você entra no emprego novo e você chega à conclusão de que não gosta desse emprego, você fica ali 6 meses, 8 meses, 1 ano antes de tomar a decisão de sair. Mas quando você já tem esse conhecimento, você testa as suas hipóteses muito rapidamente e você tem ciclos de aprendizagem muito pequenos que você provavelmente encontrará no início dos seus anos, dos seus 20 anos, ou 30. É um negócio grande, é magnífico, porque tem uma força. Eu sempre penso sobre isso, porque meus pais nos levaram a uma experiência que parece até mística. Nós falamos: não se esqueça de que isso é a tua vida, isso aqui é a tua carreira. A tua carreira significa como é que você vai gastar o seu tempo. Não perca de vista a sensação de mistério, ilusão e etc. As coisas como definição do sucesso para você mesmo é da maior importância, como gastar, como ganhar mais dinheiro ou ter cargos mais importantes, mas você pode definir isso para si mesmo. Uma coisa especialmente é que nesses dias é preciso tomar muito cuidado sobre a escolha do que é que você quer fazer com base no que as outras pessoas estão dizendo em seus blogs ou na mídia social, ou o que você tem que saber o que
você mesmo gosta de fazer. Faça mais disso que você quer. Não vá ouvir os outros que estão te contando aquilo que eles estão fazendo e você acredita e segue atrás. É a questão de não assumir riscos. Quando as pessoas consideram a saída de seus empregos ou consideram o início de um novo empreendimento, é sempre arriscado fazer isso. Nem sempre elas se lembram de que não tomar risco algum é risco também. O risco de permanecer no emprego do qual você não gosta é o risco de estar no mesmo lugar daqui a 10 anos. Se você conseguir gerenciar isso, lembre-se de que isso também é risco. E a última coisa que é muito importante, encontrar amigos que te ajudam nessa jornada, porque leva algum tempo. Não é fácil. E ter pessoas que querem o que é melhor para você, como você quer, o que você mesmo quer, e não apenas o que eles querem, é uma coisa muito difícil e muito importante. Muita coisa aparece nessa área de retrabalho e a Imperative são exemplos, mas há necessidade de encontrar essas comunidades a seu respeito. E o segundo é não se acomode. O último é não se acomode. A razão por não se acomodar é o seguinte: quando você está tomando decisões, especificamente sobre a sua carreira, se você está sentindo lá no fundo que não está certo, isso pode significar que você está se acomodando com menos do que você merece. Significa, por exemplo, que você poderá aceitar uma promoção mesmo quando você não gosta da empresa. Nós realmente aconselhamos não fazer isso, porque se você traçar seu paradigma, se você escolher, decidir por nunca se acomodar, você acaba de tornar inevitável que você terá tudo o que você quer, sendo apenas uma questão de tempo. Mas se você se deixar acomodar no caminho, não será mais verdade, é possível que você não chegue ao ponto em que você conseguirá tudo. É assim que nós resumimos todas as nossas questões. Não se acomode. E é isso, muito obrigado a todos. Thanks, Nat. Obrigado.